Oi pessoal, vim aqui hoje para falar sobre a dúvida que disparado é a que eu mais recebo diariamente e até quando eu abro as caixinhas de perguntas. Eu já falei aqui sobre isso, que é o substrato. Então pessoal, eu sinto em frustrar vocês, mas não tem uma receita de bolo específica para substrato. Ó, 5 gramas de casca de pinos, mais 10 gramas disso, enfim, não existe essa receita. Eu sei que vocês procuram isso, mas isso não existe. Por quê? O substrato, além dele ser muito complexo, ele é muito flexível. Vocês podem usar diversas composições. No nosso, o caso aqui que vocês querem saber, o nosso tem casca de pinos, turfa e outras misturas. Mas por quê? Esse substrato eu já compro pronto, eu já compro de uma empresa especializada, eu não faço o meu substrato. Por quê? Não é a minha especialidade. Então eu procuro especialistas que já vendem pronto. O que eu tenho que buscar no meu substrato quando eu compro? Que ele seja um substrato soltinho e que tenha boa drenagem. Então, isso que eu busco. O que eu faço para melhorar a performance da minha planta? A adubação. O substrato, ele é a base. Mas o que vai garantir um bom desenvolvimento de planta é a sua adubação. Então, aqui, ó, no nosso caso, a gente usa a casca de pinos, como eu falei, a turfa, né? E misturas para que ele fique, ó, bem soltinho, tá vendo? Ele solta bem. Só que tem outras diversas composições que funcionam bem. Tem muita gente que passa a receita na internet, coloca talvez até em pesagem, em gramas em si, mas o que ele tem que ter é o resultado final, que é ter essa característica aqui, ó, de ser bem soltinho. Então, o que não é recomendado? Isso eu posso falar. Você utilizar areia, né, pelo menos em proporções muito grandes, né? Não utilizar aquela fibra de coco bem fininha que o pessoal usa para germinar muda. Essas daí seguram muita água, retém muita água, não é legal. Esfagno, né, que é um musgo, né, que vem aí das beiras dos rios, não é legal para usar pro caládium, porque eles seguram muito umidade. Então, isso não é legal. Substratos, né, e grânulos que seguram muita umidade não é recomendado. O resto vocês podem aí usar a criatividade. Então, tem na internet muitas receitas, tá? De pessoas passando as receitas que funcionam muito bem. Então, não tem só uma receita. Então, por isso que eu não tenho como passar para vocês uma receita. Porque existem várias composições possíveis, tá? Aqui no nosso caso, a gente usa a casca de pinos. Mas tem gente que usa a casca de arroz carbonizado. E ela é ótima, funciona muito bem. Posso usar a casca de pinos e a casca de arroz carbonizado? Pode, e até fica melhor. Quanto mais misturas você fizer no substrato, na verdade, melhor ele fica, porque ele agrega valores, ele agrega diferentes granulometrias que a gente fala, então ele fica mais completo, tá? Então esse pra gente ele funciona bem, mas pra vocês podem usar outro. O que eu falo é sempre trabalhe com substrato que seja fácil de encontrar na sua região. Isso pra mim é primordial. Não adianta você querer trabalhar com substrato que algumas composições vai ser difícil encontrar. Vamos supor, na minha região não tem casca de pinos. Não adianta você trabalhar com substrato com casca de pinos, sendo que outros tipos de cascas vão funcionar tão bem quanto. Bom, eu vou dar um exemplo prático para vocês, porque eu sei que vocês gostam. O substrato para suculentas, por exemplo. O substrato para suculentas funciona muito bem para calado. Porque o substrato para suculentas, na verdade, ele não é só para suculentas, tá? Quando a gente vê especificado para suculentas, não existe uma receita milagrosa e específica única para suculentas. Ela foi desenvolvida com base na necessidade das suculentas, que é o quê? Não gosta de ficar encharcado, que nem o caládio. Então, em si, aquele substrato, ele funciona muito bem para caládio e muito bem para outras culturas que têm essa mesma necessidade. A questão de colocar ali suculentas é uma questão até de aproximar mais com o público, é uma questão também de marketing, para, enfim, ficar uma coisa mais direcionada, mas ele funciona para diversas outras culturas, tá? Então, o que vocês não podem usar, por exemplo, é substrato para orquídeas, aquelas fibras de coco, aquele não funciona bem para o caládio, né? Então, se você usar substrato que tenha a característica que seja soltinho e boa drenagem, o resto vocês complementam com adubação. Para finalizar, ó, esse vaso aqui a gente já umedeceu, tá? Então, ó, eu vou mostrar como um substrato que tem a característica que a gente quer para o caládio tem que ficar quando a gente irriga ele, tá? É irrigar, não é encharcar. Então, ó, ele tá úmido, ó, eu aperto, eu sinto que tem umidade nele, mas ó, mesmo assim ele continua soltinho, tá? Ele não fica formando uma massa na minha mão, ele continua se soltando. E é isso que a gente procura, tá bom? É claro, a composição dele, às vezes pode ter mais matéria orgânica ou menos, e isso sim vai interferir talvez no desenvolvimento. Mas a adubação, você pode usar diversas outras fontes. Pode usar bocache, que é orgânico, pode usar macro ou micronutrientes de forma convencional, enfim. O substrato ele é uma base, mas as adubações elas fazem a complementação que a gente precisa.